Você está com fome e não é fome de comida. Esse vídeo aqui é exclusivamente para homens, para garotos e para jovens, porque eu já vivi e passei o que você está passando nesse exato momento e eu vou te mostrar como eu saí disso. O que aconteceu? Chegou uma época da minha vida onde eu comecei a sentir uma fome gigantesca por prazer. Eu queria sentir prazer. Então eu comecei a ficar de conversinha com todas as garotas do mundo no Instagram, começava a seguir todo mundo mesmo, aí as pessoas seguiam de volta, aí começava a ter conversas bobinhas lá e papapá. E meus desejos através daquelas conversas, através daqueles vamos sair, não era um dos melhores, não era só para bater papo, não era só para conversar, era pra, tá ligado? Era para sentir o maior prazer do mundo. Eu estava louco e sedento por busca de prazer. Todas as garotas que eu olhava, eu não via mais como uma pessoa que deveria ser cuidada, que deveria ser amada, mas eu via naquela garota uma pessoa que poderia satisfazer meus prazeres. E aí nessa, cara, eu ficava correndo atrás de todas as meninas. Quando não tinha meninas, eu ia atrás de vídeos adultos e ficava horas lá batendo, consumindo pixels, né? Porque a gente tá batendo pra uma tela e sempre tava nesse ciclo, como um rato, como um animal irracional, correndo em busca desses prazeres. Só que ao mesmo tempo isso sempre foi conflitante para mim, porque eu nasci no lar cristão. Então eu sempre nasci ouvindo falar, né, que nós deveríamos nos abster dos nossos prazeres carnais e nos se dedicar a Cristo. Toda essa energia que eu estava jogando nessas coisas, eu poderia estar usando essa energia para fazer algo para Deus, para espalhar a palavra dele, para levar o nome dele às outras pessoas que não ainda conheceram. E meu caro, sem dúvida, essa foi uma das piores fases da minha vida, por causa que eu estava longe de Cristo. Eu me afastei totalmente de Cristo para correr em busca dos meus prazeres, para correr em busca de satisfazer a minha carne, para satisfazer os meus anseios. E isso está completamente errado, porque isso vai totalmente contra o que a própria palavra de Cristo fala, que ela diz para nos abstermos da nossa carne e focar na nossa evolução espiritual. Porque o homem que vive correndo atrás de mulheres, cara, esse cara vai ser destruído fácil. Muito fácil, é apenas questão de tempo. E se a gente for parar para olhar na Bíblia, a gente vai perceber que os maiores homens da história foram destruídos por mulheres. Foram destruídos não por mulheres, mas pelo seu próprio coração, que começou a desejar aquela vida errada antes de encontrar uma mulher. Vamos olhar para Sansão, que destruía todo mundo, todos os caras que iam contra ele, ninguém parava Sansão, cara. Prendiam o Sansão, ele fugia, arrebentava as cordas. E o que falar de Davi? Também, que era um rei imparável, vencia todo mundo. Mas ambos viram uma mulher, se entregaram, adulteraram e destruíram com a sua vida. Os maiores homens da história foram destruídos pela luxúria, pela sua própria carne. E ao mesmo tempo que essa foi uma fase da minha vida que eu comecei a correr atrás dos prazeres e ter aquele sentimento de liberdade, né, do tipo, finalmente ninguém mais me segura, Cristo não vai mais me impedir de fazer nada. Ao mesmo tempo disso, olha que curioso, foi o momento que eu mais sofri na minha vida. Foi o momento em que eu vivi angústia o tempo todo, porque a própria palavra também diz que aquele que vive longe de Cristo, que aquele que vive mergulhado nos pecados, esse vai viver em angústia, esse vai viver em tristeza, porque o pecado é a maldição sobre a sua vida, meu caro. Deus não fala para você se abster do pecado porque ele quer que você sofra, né? Você, tá desejando ficar com a garota lá, mas não vai ficar porque Deus falou que não. Não é isso. Deus manda que você se afaste do pecado, porque o pecado vai trazer dor para sua vida. O pecado é a própria maldição. E se você escolher o pecado, você vai estar escolhendo a maldição para sua vida. É simples, é só você olhar para sua vida agora, você vai perceber como a sua vida está. Como tem estado a sua mente ultimamente, como tem estado os seus relacionamentos, como tem estado sua vida em geral ultimamente. Você não está bem, você não está se sentindo bem, você está mergulhado em tristeza, talvez esteja até entrando em uma depressão, você vive ansioso porque antes você colocava as suas ansiedades nas mãos de Deus, mas agora você não pode contar mais com Deus, porque na sua cabeça agora você escolheu preferir os seus próprios desejos. Você escolheu viver ao lado do pecado e você sabe que não tem como viver no meio termo entre agradar a Deus e agradar o mal, a sua carne ao mesmo tempo. Ser cristão é ser definido. Você define se você quer servir a Deus ou se você quer servir a si mesmo. Então, ao mesmo tempo que nesse momento da minha vida
Na minha mente, eu estava liberto para fazer o que eu queria e tudo mais, que era um prazer, ninguém vai mais me parar. Ao mesmo tempo, foi uma das fases mais difíceis da minha vida, foi uma das fases mais angustiantes da minha vida. E olha que curioso, tudo que a gente está conversando aqui, a palavra justifica e se comprova. E olha que curioso, por que eu me sentia tão mal, mesmo estando liberto? Lá no segundo capítulo do livro de Pedro, no capítulo 2, versículo 20, fala assim, vou colocar do lado para você ver. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. O que significa isso que eu acabei de ler? Fala assim, que se... Vamos lá, vamos colocar no meu exemplo, tá? Mas você pode olhar para sua vida. Eu, tendo conhecido a Cristo, tendo experimentado o que era viver em Cristo e tudo mais, se eu, depois de tudo isso, voltar às contaminações do mundo, voltar a se ter prazer com o pecado, voltar a me jogar no pecado, será o último estado daquele cara, será o meu último estado pior do que o primeiro. E de fato foi isso. Era assim, cara, o ciclo da minha vida era assim. Eu pecava, passava um tempo pecando, pedia perdão a Deus, ficava bem e depois voltava. Pedia perdão a Deus, depois voltava. E era esse ciclo. Ficava dias bem, depois dias mal. Dias bem, dia mal. Só que o curioso é que os dias maus, cada vez eu ficava pior. Cada vez que eu caía, depois de estar num momento bom com Deus, eu voltava pior. Eu voltava mais desejoso por fazer coisa errada. Eu voltava mais completamente sem cabeça. Eu voltava cada vez pior, cara, a ponto de eu começar a duvidar da existência de Deus, a ponto de eu começar a ficar com maus olhos para tudo, a ponto de eu não querer saber mais nada de Deus. Eu só queria ver uma mulher e enfiar nela. Literalmente, no português mais sincero possível. Que se dane o sentimento da garota, que se dane se aquela menina tinha alguma coisa, eu só queria satisfazer o meu próprio prazer. Eu literalmente, cada vez que eu passava de uma fase boa e voltava ao pecado, eu voltava pior. Aí no versículo 21 fala: pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem atrás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Aqui tá falando, era melhor que esse cara nunca tivesse ouvido falar de Deus, nunca tivesse passado pela experiência de servir a Deus e pecar, do que ter passado por tudo isso e ainda assim preferir pecar. Porque no mundo existe dois tipos de pessoas. Aquelas que são ignorantes, não no mau sentido, mas ignorantes de nunca ter ouvido falar de Cristo, de não terem muito entendimento do que é isso, sabe? E elas vivem no pecado porque elas não nasceram na igreja, elas não têm ideia do que é errado, não têm ideia de quem é Deus, então elas vivem no pecado por falta de conhecimento. Para essas pessoas, ficar com todo mundo só por ficar, ter relações sexuais com todo mundo só por ter, é normal. O mundo hoje ensina que isso é normal, sabe? Então a Bíblia fala, melhor ser ignorante, essas pessoas, do que ser aquele cara que nasceu na igreja, do que ser aquele cara que já se converteu e mesmo assim escolheu viver e fazer errado. Esse cara vai ter uma condenação pior ainda, porque ele sabe da verdade. Eu sabia da verdade. E se eu morresse naquela época lá, naquela época que mesmo sabendo da verdade eu estava me preferindo mergulhar nas mentiras, cara, eu estaria perdido, eu estaria no inferno, porque eu sabia de toda a verdade e estava escolhendo viver na mentira. Desses dois tipos de pessoa, da ignorante que sabe a verdade, você não é ignorante, você é que sabe a verdade. Você já teve experiências com Deus, Deus já te tocou numa reunião, Deus já falou com você, Deus fala com você todos os dias. E mesmo às vezes você duvidando da existência dele, você sabe no fundo que ele existe. E aí, para finalizar esse trecho aqui da Bíblia, ele fala assim, no versículo 22, e com eles aconteceu o que diz aquele velho provérbio que fala, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. E olha que engraçado, não é isso que acontece na sua vida no dia a dia? Você pede perdão para Deus, você para com o pecado da carne, essas coisas, pede perdão para Deus, mas lá você volta de novo. Passa aquele tempo de falso arrependimento, aquele remorso, mas você logo volta novamente. Você peca, pede perdão para Deus, todo motivado, fala que vai parar, vai parar. Só que no fim das contas você volta e faz tudo de novo. Como o cão de fato volta e come seu próprio vômito. E aqui também fala, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal.
Se você pega um porco hoje, literalmente um animal, e lava ele, ele pode até ficar um pouquinho de tempo limpo, só que logo logo ele vai voltar para a lama, porque aquela é a natureza dele. E por acaso esse porco, essa porca, não tem alguma semelhança conosco? Mas, Brian, eu tenho uma natureza pecaminosa, eu não consigo, eu já tentei parar de tudo, eu não consigo vencer isso, o que eu faço, Brian? Se eu te falar que você nunca vai conseguir parar de pecar, que você sempre vai voltar para o pecado, porque isso corre nas suas veias. Desde quando Adão e Eva pecou, o pecado se instalou em nós, e nós já nascemos pecadores. Somos pecadores desde quando nascemos, como Davi falou lá, né? Em pecado foi concebido em minha mãe, se não me engano, uma coisa do tipo. A gente já nasce em pecado por conta do que Adão e Eva fez lá atrás. Eles comeram do fruto proibido, né? E daí em diante foram amaldiçoados a que sua descendência nascesse já em pecado. Você não consegue parar de pecar e muito menos vai querer, porque você é carne. E carne não quer parar de pecar. Porém, Jesus morreu justamente para que você conseguisse controlar os seus próprios impulsos. Quando Adão e Eva pecou, foi posto uma maldição sobre o ser humano. Todo ser humano que nascesse, ele já nasceria em pecado. Portanto, Jesus morreu justamente para que quando alguém o buscasse, independente da idade, você que está me ouvindo, quando você buscasse, esses pecados fossem perdoados. Você nasceu uma vez, certo? Você nasceu da sua mãe, hoje você tem X anos de idade, eu tenho 19 anos de idade, eu nasci da minha mãe, certo? Nesse momento eu nasci em pecado, eu tenho uma natureza pecaminosa, mas Jesus morreu justamente para que nós nascêssemos uma segunda vez. Como assim, Brian? Como assim? Eu tô igual Nicodemos, né? Perguntando, por acaso pode um velho voltar ao ventre da sua mãe e depois nascer de novo? Não, não tem como você nascer literalmente de novo, voltar a ser um bebê e nascer novamente. Só que tem como sim você ter uma natureza espiritual. Tem como nascer uma natureza espiritual dentro de você. E a partir do momento que essa natureza, essa nova natureza, né? Que nasce em você, você começa a viver longe do pecado. Aí sim você começa a ter força para dizer não ao pecado. Aí sim você para de ser o porco aí que sempre volta ao erro, que você fala que vai parar e nunca para e tudo mais. E nesse ciclo vicioso que sempre acontece, você não aguenta mais. Mas como eu faço então para ter essa nova natureza? Para nascer novamente? Você precisa receber o Espírito Santo, que ao contrário de que muitos pregam hoje em dia nas igrejas e tudo mais, o Espírito Santo não nasce. Quando a gente nasce, ele já não vem em nós. É preciso que a gente busque. Porque se ele já viesse em nós, lá em Pentecostes, por exemplo, que está escrito aqui na Bíblia, né, que os discípulos lá estavam orando incessantemente e aí veio o Espírito Santo sobre eles. Se o Espírito Santo já viesse em nós quando a gente nasce, não teria por que nessa parte da Bíblia, que é essa aqui que está aqui em cima, falar que o Espírito Santo veio sobre eles, se já estaria sobre eles, entende? Então é preciso que a gente busque. Assim como Jesus Cristo morreu por nós para que nossos pecados fossem perdoados, e para que esse Espírito descesse sobre nós, porque esse Espírito é o Espírito de força, esse Espírito é o que vai dar força para você conseguir dizer não ao pecado. Então Jesus morreu por você, para que você fosse perdoado e esse Espírito descesse sobre você. E a partir do momento que esse Espírito desce sobre você, você tem força para começar a dizer não. Porque quando eu comecei esse vídeo falando para você que você tinha fome, e isso não era fome de comida, era justamente a sua alma tem fome pelo Espírito Santo. A sua alma sempre quer mais. A sua alma é o seu eu, é o seu subconsciente, é o que está dentro de você aqui, que te faz respirar, que te dá a vida. A sua alma quer mais. A sua alma quer o Espírito de Deus. A sua alma quer uma conexão real com Deus. Só que ela vive procurando coisas para satisfazer esse desejo que você não está saciando. Então, se você não preenche esse buraco que tem dentro de você com essa conexão com Deus, a sua alma ela precisa de algo para preencher. Então ela vai viver buscando coisas para preencher, entende? Então é por isso que você vive correndo atrás de mulher, é por isso que você vive correndo atrás de prazeres temporários, é por isso que você vive correndo atrás de coisas que você sabe que não vão te preencher de fato. São prazeres que por um momento vão te dar alegria, vão te dar felicidade, vão te dar satisfação, aquele ânimo, aquele sentimento, né? Só que depois vai vir um vazio de volta, porque nada consegue preencher um buraco que só Deus, só a real conexão com Deus consegue preencher. E essa real conexão com Deus é chamada Espírito Santo. Se você quer saber mais sobre esse Espírito Santo, quem ele é, quais são as características, eu recomendo você assistir esse vídeo que está aqui embaixo na descrição.
tá? Eu deixei um vídeo para você, é um vídeo que tá aqui no YouTube, não tá vendendo nada, é um vídeo para você entender ainda mais sobre essa nova natureza, porque se você quer ser um novo homem, o homem que vai destruir tudo pro seu bem, né? Você vai vencer na vida, você vai acabar com essa maldição do pecado na sua vida, você precisa receber o Espírito Santo. E eu ainda vou fazer um vídeo exclusivo sobre esse tema aqui no canal, mas como esse vídeo está ficando um pouco longo, eu vou finalizar ele por aqui e eu quero que você continue sobre esse tema no vídeo que está aqui na descrição. Clica nele aí, é de um outro rapaz, tá? Não é um vídeo meu, mas é bem interessante, cara, esse tema aí. Esse vídeo é bem esclarecedor, então clica lá, tá? Meu nome é Brian Fernandes, essa é a minha mensagem e eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Até mais, até o próximo vídeo.